dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja como for. Voltamos agora à segunda parte da nossa entrevista, da nossa conversa. E qual é o tema mesmo? Venha para o Roda... Ah, não é Roda Viva, não. Não é Roda Viva. Ô, Dom Orlando. Aqui eu quero agradecer vocês estarem aqui, meus amigos. Bom, quem está imitando? Do Orlando, pô. Do Orlando. Bíblia na mão, pé no chão, emissão. Ele vai cobrar direitos. Do Orlando, grande abraço no coração aqui. Muito bem. Ontem nós paramos mesmo? Nós paramos no século VIII, se eu não me falho. A gente está falando sobre liturgia. Liturgia. Qual é a questão? Existe a missa de sempre? A missa de sempre? Bom, depende. Se for na compreensão da última ceia, aí sim, né? Aí sim. Partindo da última ceia até hoje, né? Mas ela é evolutiva, né? Evolutiva, claro. É como o magistério. Exatamente. Ela é evolutiva, a atualizar. Toda coisa que evolui, ela se atualiza. Uhum. Tudo que se atualiza, cresce. Se o magistério não fosse evolutivo, nós não teríamos os dogmas marianos, como a Imaculada Conceição, do século XIX, e nem a Nossa Senhora da Assunção. Peraí, acho que eu falei errado, né? Não, falou certo. Tanto a Imaculada Conceição e a Assunção foram depois da Idade Média. A Imaculada Conceição é 1854. E Nossa Senhora da Assunção? 1945. Você tá bom nisso, hein, cara? Você tá dormindo com a que o Dilex, ele sabe número. Ah, é? De quarta. Tá bom. Muito bem. A liturgia é evolutiva. Vimos as três grandes famílias, né? Romana, Oriente, as Ocidentes, a Antioquia e a Alexandria. Agora vamos retomar a Romana, né? Na Idade Média. Então vamos traçar um período aí do século XVIII ao século XIV, ou melhor, século VIII, do século VIII ao século XIV, ao século e deixar um pouco o Oriente, agora falar só do Ocidente, e aí no próximo bate-papo nós falaríamos então dos ritos, ok? Então vamos falar do Sacro Santo Império Romano Germânico. Então aí tem um novo período da evolução da liturgia, e existe um grande imperador do século XVIII, né? Que é Carlos Magno, que ele unifica os impérios cristãos, a Alemanha, a França, cria um grande império eles falam que é herdeiro do Império Romano. E aí o imperador Carlos faz um pedido para o Papa Adriano. Qual é o pedido do Papa? Eu quero uma cópia do Missal de Roma. Até então não tinha um Missal universal. O imperador pede, não, me dá uma cópia daquilo que vocês têm. E aí o Papa Adriano mandou uma cópia para o imperador, que distribuiu para todos. Então, nós temos nesse período, há uma divulgação então, do Missal de Roma, no século VIII, que o Papa Adriano divulga. Até então não tínhamos um missal para todos. E aí, as igrejas do Império não conheciam o missal de Roma. E aí começaram a achar bonito, mas, sabe, falta uma coisa. Vamos incorporar aqui algumas coisas que nós costumamos fazer em nossa liturgia. Então, há um hibridismo. Aí temos o missal que o Papa escreve, e as igrejas franco-germânica vai acrescentando alguns elementos, né? Vai surgir uma liturgia híbrida entre Roma, França e Alemanha. Então, aí vai ter um caráter vai perdendo um pouco o caráter comunitário, vai criando uma devoção um pouquinho maior dos padres, uma coisa mais privada.
E aí, esse missal do Império de Carlos Magno volta para Roma. E aí Roma acha bonito as mudanças que o Carlos Magno e as igrejas fizeram. Então, acaba tocando um pouco. Por exemplo, tem outro imperador da Alemanha, Otto, que vai para Roma para ser coroado imperador do Sacro Santo Império Romano Germânico. E ele, durante a missa de celebração, ele falou: peraí, mas não tem o credo. Então, no século VIII, o imperador Otto coloca o creio, que tem até então não tinha o creio na liturgia. Interessante, né? Ele falou assim: mas na igreja alemã tem o creio. Então, aí o Papa, não, legal, gostei. Interessante, né? Então, tanto é que, como isso foi colocado, era aos domingos, né? Se celebrava aos domingos. Depois, na atualidade, praticamente com Trento, acho que vai vir, então, reservado aos domingos e dias santos, né? Isso. Mas olha, bem explicado, hein, padre? Então, nós estamos ainda no século... Agora vamos no século X. Gregório VII. Foi o primeiro a fazer uma reforma litúrgica. Com esse material que veio do Império Romano Germânico, ele tentou moralizar um pouco os padres, né? Aquilo pegou no pé dos padres, deu uma enxugadinha no devocionalismo, nos exageros, nos abusos. Depois nós temos uma outra reforma do Inocêncio III. Então, antes, olha, a gente nem chegou no Concílio de Trento. Exato. E outra coisa... O Inocêncio III é de 1198 a 1216, que também, aí o Inocêncio III já faz um missal com essa mistura da cultura franco-germânica e romana. Tem uma característica que valoriza muito mais o padre. A oração eucarística não era pronunciado com voz alta, era tudo e o povo não sabia o que acontecia. Você rezou em língua agora. Não, ficava assim, o padre fica lá, tal. Ainda hoje, né? Os padres ainda têm muitas orações em silêncio durante a missa, né? Lavai das minhas faltas, perdoai os meus pecados pelo mistério dessa água, vocês vêm. Então tem todas umas orações em silêncio que o padre, durante a missa, que é um pouco resquício desse período da Idade Média. O padre, lembrando uma coisa que o senhor falou, a reforma, quando fala que Papa Gregório fez a reforma litúrgica, tem que tomar cuidado e temos que entender o que significa reformar algo. Reformar significa que às vezes você precisa tirar alguma coisa, acrescentar uma coisa. Vamos supor que eu vou reformar a casa. Se você vai reformar a casa, você lembra que hoje, por exemplo, você já percebeu que a partir do ano que vem, né, você pode conversar com quem é engenheiro, a partir do ano que vem, já vai começar a desaparecer as casas que eram casas com telhado, aquelas casas assim, porque a gente até no desenhar, né, quando era pequenininho, desenhava a casa com o telhadinho assim, né? Exatamente, inclinado. Agora não. Fazer o quê? Vai ser côncavo? Agora, não, agora... Seu engenheiro, se nosso programa vai descomungar, esses caras não entendem nada. Não, os engenheiros aí sabem que o padre não manja nada disso, mas algumas coisas a gente pode contribuir. Por exemplo, as casas, então, elas têm aquele telhado, o telhado ele é um pouquinho mais caído e a fachada da casa agora é quadrada. E aonde que é bem trabalhado? Nas calhas, né? Que aí é feito recuo de água bastante, e aí você não vê mais. Antigamente, lá nas casas mais antigas, a água caía, aquela água caía do lado da telha, agora não. Agora existe também um projeto que as calhas, então a água cai, você nem vê a água mais caindo, né? Então mas é interessante porque, só para falar que reforma, não é, muita gente fala assim, a reforma litúrgica, né? Muita gente reclama, fala assim, a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II foi, reforma, uma vez que o dono da casa deu a permissão, quem manja fazer aquilo lá são as pessoas peritas naquilo. Mas veja, 2 papas tentaram fazer uma reforma. Gregório VII, Inocêncio III,
Não deu certo, então. Não deu certo, aí começou a haver muita bagunça, Muita muita briga. briga. Então aí veio a reforma protestante, e aí já teve que acionar o Concílio Vaticano, II, Concílio de Trento. Então, aí, o que os protestantes reivindicavam na liturgia? Eles queriam meter o petelho na liturgia. Então, o Lutero, toda a Companhia Limitada, fizeram algumas reivindicações na liturgia protestante e tal, né? Primeiro, recitar a oração eucarística em voz alta. E antigamente não recitava em voz alta. Língua vernácula. O que é língua vernácula? A língua do seu país atual, a Isso, língua a como língua... se ouve, a língua como se fala e como se lê no seu determinado país. E a comunhão em duas espécies. O Concílio de Trento entendeu isso? Não. Ignorou totalmente. Ficou em latim, comunhão uma espécie só, mas teve algo bom. Então, a liturgia, o Concílio de Trento, então, purificou a liturgia, tirou todos os abusos devocionais, aqueles intimismos. Como é a contra-reforma e os protestantes negavam a presença real, o Concílio de Trento reforçou a ideia de que Jesus está presente realmente na Eucaristia. Então, a ideia de presença real, e valorizou a adoração eucarística. Tinha 5 formas de adoração eucarística. Uma era um olhar, né? E aí eu acho que eu não falei, mas esse olhar, antes do Concílio de Trento, era muito mais valorizado do que a comunhão. O povo já se satisfazia somente para olhar a Eucaristia. Aí antes do Concílio de Trento, nesse período da liturgia franco-romana e germânica, introduziu a sineta, o sino. Foi nesse período, um período antes do Concílio de Trento, introduziu a sineta, porque já que a missa era rezada em voz baixa, de costas para o povo, e o povo não escutava a missa, ficava lá rezando, caminhando, vendo o santo, de joelho, ou até mesmo de outra moda, aí tinha que introduzir a sineta para mostrar que... E o padre tinha que elevar bem alto a hóstia, para que o povo pudesse ver. E muita gente só via e não comungava. Né? E é interessante porque ele tinha que subir lá no alto até conseguir esticar o máximo e depois voltava. Não podia ficar também parado no ar. E outra, o padre Caio lembrou uma coisa interessante. São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, os santos que viveram do século XII até aí o Concílio de Trento eram santos que participavam. São Francisco chegava a participar de várias missas só para ver a hóstia. Tinha uma tradição que dizia que os cruzados, quem ia para a cruzada também, conseguisse olhar na hóstia, voltava vivo. Olha que interessante. Isso eu não sabia, não. Era uma devoção que se tinha, que eles tinham... Então, você pode ver nas pinturas que se tem medievais, que mostram os padres celebrando a missa, mais ou menos quando... Se você vê a pintura da primeira missa no Brasil, você vê que os índios estão na árvore, olhando, etc. e tal... Eles ainda estão com uma coisa curiosa, o que está acontecendo ali? Já na Idade Média, quando os padres celebravam a missa, eles já ficavam em cima do outro, querendo alcançar com o olhar a hóstia consagrada. Então, voltando um pouco ao Concílio de Trento, valorizou muito a Eucaristia como presença real de Cristo. E aí, mas o concílio não definiu o missal. O concílio falou, bem, quem resolve a questão de liturgia é o Papa. E que Papa, então, vai resolver o missal? O Pio V. O Pio V, então, ele foi um grande organizador. Foi ele que organizou o nosso breviário, a liturgia das horas, em 1568. E foi o Pio V também que organizou o missal romano. Aí, agora, nós temos o missal romano, depois de muita transformação... Em 1576, nós temos, então, o missal de Pio V. Então, lembrando, então, mas quem tinha, nós estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana,
do Ocidente. Agora, o Oriente, aqueles vários Exatamente. ritos, aquelas duas famílias, eles tinham o missal deles. E são católicos. São Eles católicos. são católicos como nós, só que eles são do rito oriental, nós somos do rito ocidental, romano. Embora hoje nós não estamos falando de rito, vai ter uma conversa só sobre isso. Mas é interessante, você sabe que um dos ritos não se tem nem o missal propriamente dito. São folhas grandes, né? É como se fosse um pequeno livreto, né? Que é um missal deles, que não tem tanta coisa como tem, por exemplo, o missal, o nosso missal a gente pode romano chamar é mais o Padre Silvano, né? Sim, para explicar do um pouco. Maronita, tem um Diácono também deles aqui. Podemos Convidá-lo, né? fazer uma conversa 3. Joia. Então, só concluindo, como podemos caracterizar então o missal romano de Pio V? Então, com toda essa influência romana, franco-germânica, sendo lapidada, purificada, introduzindo alguns elementos, sineta, creto, e o que caracteriza muito o missal romano de Pio V é a rubrica. Antes não tinha rubrica, como teve que ser os gestos, os movimentos, era mais ou menos ensaiado e tal. E nesse missal do Pio V há um movimento barroco que dava segurança para a igreja e tentava valorizar a dignidade do sacerdócio, do padre, né? Tudo Bem, até aí, legal, né? Show de bola. Agora então, vai ficar agora esse tipo de missa, né? Vai vir no Brasil. Demorou chegar a missa do Pio V no Brasil, não foi rápido não. Lá exatamente. Celebrava assim e tal, mas entrou no Brasil então a missa do Pio V, teve uma evolução até chegar aos meados do século XX, né, com o Concílio Vaticano II. Você queria falar um pouco sobre isso, não? Opa, então vamos lá. Bom, o que aconteceu então quando o Papa João XXIII então convoca o concílio? Ele percebe então que precisava então dar uma, podemos dizer assim, uma ajeitadinha no missal. Então o que ele faz? Ele pega e dentro do concílio já foi praticamente, já não se rezava, imagina, o missal João 23, ele praticamente foi oficioso até 1969. O que ele usou no concílio ficou ali até 1969. Depois, em 1972, já o Papa Paulo VI, então, já lança praticamente, daí ficou conhecido como 75, né? Porque de 72 até 75, aí teve algumas coisinhas que precisavam ser mudadas. Então, em 75, São Paulo VI já deixa, então, o missal pronto, que é a base daquele que nós temos até hoje. Mas antes do Concílio Vaticano, teve um movimento litúrgico que preparou para receber, que tentou voltar às fontes? Teve bastante movimento litúrgico. É que hoje, se a gente entrar aqui agora nos pormenores, o tempo nosso é curto. Acho que seria interessante falar, por exemplo, de uma coisa que foi muito importante no concílio. Tudo aquilo que aconteceu em Trento com o protestantismo, também, praticamente, no Concílio Vaticano II, se retoma um pouco disso. Por quê? Porque, por exemplo, os padres da Alemanha, eles pediam, por exemplo, a própria comissão alemã, eles retomaram algumas coisas do Concílio de Trento, mas não voltado para uma... É como se fosse assim, o concílio, ele se dividisse em 3 partes, podemos dizer assim. O grupo dos tradicionalistas. Quem eram os tradicionalistas? Aqueles que queriam uma liturgia sem mexer em nada. Ou seja, o tradicional, ele vê, se cai uma folha da árvore, ele vai com o super bonder e tenta colar. Os modernistas, que já achavam que a missa tinha que ser totalmente fora, não tinha mais nada de sacrificial,
seria uma ceia, mas não uma ceia diferente, ou seja, os modernistas já surgiram com uma ideia de, vamos supor que a igreja a liturgia fosse representada por uma árvore, ou seja, cortar fora a árvore, né, e plantar outra. E os tradicionalistas já deixar cair a folha, cola com super bonder, cortou um galho, cola com super bonder de novo. Agora, o grupo dos conservadores, aqueles que querem conservar, que querem... Para conservar uma coisa, uma árvore, você tem que fazer o quê? Podá-la, você tem que jogar adubo, você tem que dar água. Para conservar aquela árvore, você precisa de muita coisa. Você precisa, às vezes, até dar uma vitamina nova, não é assim? Ou dar um adubo novo. Tem época que ela não vai dar fruto, então ela vai ficar meio assim, sem fruto, aí você tem que ampará-la também, você não pode deixar aquela árvore morrer, jamais. Então, com os movimentos que nasceram, é mais ou menos partido desse pressuposto, desses três grupos. O grupo dos conservadores, que a gente tem que tomar cuidado, nós não podemos olhar como a mídia olha a igreja. A mídia separa a igreja em grupo de conservador, ultraconservador, ultramodernista, modernista. Esses três, simplificar as coisas. Modernista, tradicionalista e conservador. O conservador, a igreja sempre... O Papa Francisco é um Papa o quê? Ele conserva aquilo que Cristo e a igreja, ela nos apresenta. Você está falando que o Papa Francisco é conservador? Conservador. No sentido de conservar a originalidade de Cristo. Exatamente. Então, se você pegar... Concordo. Se você pegar, por exemplo, os papas que surgiram recentemente... Não se tem, eles têm, o Papa Bento XVI era um Papa conservador, o Papa João Paulo II, conservador. Eles conservavam na íntegra para poder então apresentar uma igreja de uma forma contínua, desde do aviso de Nosso Senhor, ide a todos, anunciar o Evangelho, né, etc. Então, isso é essa igreja. Você pode ver que até hoje a igreja mantém uma linhagem, a conservação daquilo que é preciso. Então, o missal, ele precisou dar algumas mudadas. Então, durante o concílio, houve aí, podemos dizer, 2 missais. O missal que o Papa João XXIII tinha escrito, não que ele escreveu, ele tirou aquela primeira parte que era a antemissa, e depois a pós-missa, que se rezava o Evangelho de São João, etc e tal. O que ele fez? Ele pegou o Missal de Trento, fez isso para simplificar. Por quê? Porque já tinha um movimento também que surgiu na época da Revolução Francesa, que a gente esqueceu de pular esse pedaço aí por causa do tempo, mas, por exemplo, o movimento dos operários. O que aconteceu nesse movimento? Com o crescimento das indústrias, o pai era o principal elemento para levar a família para a missa. O que aconteceu? Com o crescimento das indústrias, o domingo, sendo o dia do Senhor, não seria mais guardado. Por quê? Porque os grandes industriários acabaram, então, violando o domingo. Por isso que na França surgiu um movimento de liturgia, os padres iam de Kombi para rezar a missa, só que eles rezavam a missa de Trento. E era uma missa muito comprida, então na hora do almoço, ou na hora do jantar, na hora da refeição, eles não conseguiam, o tempo era muito escasso. Então se pensou também em reduzir o tempo da liturgia. Inclusive, se nós acompanharmos agora, se você rezar bem uma missa do rito que nós celebramos, o rito do Papa Paulo VI, é impressionante. Você pode ver, você gasta muito tempo por quê? Com homilia. Às vezes você fazer uma missa... O Papa falou que a homilia tem que ser 8 minutos, viu? 8 minutos, eu estou me esforçando para obedecer o Papa. Ele fala que tem que ter um pensamento, uma imagem e um sentimento. Né? Papa, me perdoe, eu estou passando um pouquinho, uma meia hora a mais, só isso. Mas nós vamos te quebrar no couro, porque você está passando meia hora a mais. O Papa pedindo 8 minutos, arrebentar ele. Veja, ele está enchendo o saco. Agora veja, é interessante porque significa que precisa se reduzir sim. Por quê? A liturgia da missa, ela passou por tudo isso, os movimentos litúrgicos, para tentar apresentar para o povo uma propriedade que não é
nossa, é da igreja. A Eucaristia é uma propriedade de Cristo, que Ele quer que chegue até o coração das pessoas. Faz parte do mistério da salvação. Então, o que aconteceu? O Papa pega durante o concílio e simplifica o rito, e ele simplifica o rito, o concílio acaba em 1965, se permanece, porque imagina, terminou o concílio, precisava pegar os documentos, as exortações apostólicas, etc. e tal, e acertar tudo. O que fez? Até 1969 se usou, até chegou a publicar o Missal de 69, que o Papa Bento XVI retoma ele, a falar dele no ano de 2007. Mas aí então, o Papa João XXIII, ele deixa ali, mas ele deixa bem claro que era permitido usar aquele missal, como era permitido usar também o missal de Pio V, porque imagina, não tinha internet, em 1965, no final do concílio já não tinha, para chegar as coisas, teve um avanço da comunicação por causa do avanço cibernético, né? Por causa do meio de telecomunicação. E aí o que aconteceu? Ficou esse missal então, o Concílio de Trento, o missal de 69, em 1972, o que acontece? Paulo VI, então, ele acaba de uma certa forma, 1976, ele faz então o missal, que é o missal que nós temos até hoje, e que passou-se por 3 edições. Quando você fala de edição de missal, significa que algumas frases precisaram ser acertadas. Uma casa, quando você vai reformar, nunca na primeira reforma ela fica, sempre vai ter uma luz que você vai precisar acertar, uma lâmpada que você vai acertar, ou uma pia que está colocada em lugar errado, você vai ter que tirar e colocar do outro lado. Então, as edições não se tira a centralização do mistério, é apenas aquilo que nós chamamos de coisas... a missa, a estrutura dela é separada em coisas essenciais e as coisas que não são essenciais, né? Então, as que não são essenciais, a igreja nunca retirou. Mantém até hoje. Né? A estrutura da missa, por exemplo, hoje, continua a estrutura da missa. O missal, por exemplo, de Paulo VI, que é o que nós usamos, ele deixa bem claro, o Papa fala aqui, a autoridade que foi dada à igreja é uma autoridade que foi dada também de constituir o missal. O que não pode, o que nenhum Papa pode fazer, é mudar a forma da consagração, que nunca foi mudado, que é essencial do mistério eucarístico. Haja vista que o que torna um sacramento? A matéria e a fórmula. Qual que é a matéria? O pão e o vinho. Qual que é a fórmula? As duas, a fórmula é em latim, né? Hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradetur em latim. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isso nunca foi mudado. Isso contém todos os ritos. Então hoje se faz praticamente uma disputa, uma briga, como se a missa de sempre, alguns usam dizendo que a missa de sempre é a missa de Pio V. Ora, se diz que a missa de Pio V é a missa de sempre, então onde está Nosso Senhor Jesus Cristo? E as outras missas que eu falei aqui, né? E os outros ritos? Os outros ritos também, né? Mas assim, vamos falar missa romana. Mas tinha o rito da Idade Média, o rito de Constantino, a reforma do Gregório VII, Inocêncio III, que também era missa romana, né? Muito bem. Ufa, hein? Ufa. Vamos encerrar então esse programa? Vamos encerrar o nosso programa, já deu tempo. Bom, tivemos que dar uma resumida aí porque o tempo é curto. Meus amados, contamos com vocês a próxima formação, nós vamos escolher o tema. Escreve aí. Dê sugestão para nós. Dê sugestões, que temas se vocês queriam ver que a gente trata, não sei se a gente trata bem, se trata certo, se trata torto, mas é uma forma mais descontraída, né? A gente quer evangelizar, a gente quer catequizar por meios modernos. Então vamos encerrar com uma oração? Hoje é seu dia, né? Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da Imaculada Conceição, padroeira da nossa Arquidiocese de Campinas, Deus possa nos abençoar,
sempre em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo Dom João Inácio, conforme essa tradição litúrgica milenar, e evangelizar de uma maneira correta, clara, objetiva, para que o povo tenha uma participação boa, piedosa, plena, consciente. Que Deus nos abençoe, nos proteja por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, até o próximo programa. E não esqueçam de acessar também o canal, tanto da Catedral, quanto o canal também da Arquidiocese de Campinas, onde tem o áudio do Dom João de 1 minuto, 2 minutinhos, lá no máximo, do Evangelho do dia. Vale a pena, hein? Ele já começa explicando o Evangelho do dia, ou então alguma virtude, vale a pena conferir. Deus abençoe, até a próxima. Até.